Robert e Trudy lamentavam a vida solitária do filho em uma cadeira de rodas. Mas quando Max morreu, descobriram que pessoas de toda a Europa acenderam velas em sua memória. 4 anos antes, Robert estava ao lado do caixão de Max na nova capela do cemitério Vestre Gravlund, em Oslo, fazendo um discurso em homenagem ao filho. Entre os que estavam sentados nas cadeiras azuis da capela ouvindo o discurso, em sua maioria parentes e funcionários do serviço de saúde próximos a Max, havia um grupo que a família não conhecia. Considerando que nos últimos anos de vida Max quase não saía de seu quarto, no porão da casa dos pais, era estranho que desconhecidos da família estivessem presentes em seu funeral. Mais estranho ainda era o fato de que o próprio Max, que jazia naquele caixão branco, também nunca havia encontrado com aquelas pessoas frente a frente. Antes de sua morte, na verdade, aquele grupo desolado não se relacionava com ele, como Max. Eles o viam como Ibelin, nobre de nascença, detetive e sedutor. Mais tarde no velório, um deles discursaria e contaria aos presentes que, naquele momento, em toda a Europa, pessoas acendiam velas para Max, lembrando-se dele com pesar e amor. O Max que saracoteava com uma coroa na cabeça no seu aniversário de 4 anos, em julho de 1993, dentro de 4 anos ficaria preso a uma cadeira de rodas para nunca mais se levantar. Robert e Trudy tinham recebido a notícia em maio. Em uma pequena sala do enorme prédio de tijolos que abriga o Hospital Leval, o casal descobriu por que o filho caía e se machucava com tanta frequência. Porque despencava dos balanços. Porque não subia a escada do escorrega na creche e, embora adorasse escorregar. Porque se apoiava nos joelhos como um velho quando estava sentado e precisava se levantar. Porque não corria com as outras crianças. Os médicos contaram a Robert e Trudy que Max sofria de distrofia muscular de Duchenne, uma doença rara que causa degeneração muscular em meninos. Os genes de Max tinham um erro de codificação que impediria o desenvolvimento normal de seus músculos. E que, gradativamente, os destruiria. Depois que colocamos Max na cama naquela noite, ligamos para o médico. Tínhamos permissão para fazer isso. Liguem a qualquer hora se precisarem de mais informações, diz Robert. Eu falei para o médico, mas pelo menos ele não vai morrer disso. O médico ficou em silêncio do outro lado da linha por um momento. Depois, disse, não, mas nossa experiência mostra que esses pacientes raramente vivem até depois dos 20 anos. Naquela noite de maio de 1993, na casa geminada em que moravam em Ostinsju, a sudeste de Oslo, o casal tentava assimilar todas as informações, enquanto a ideia de futuro promessas vagas de algo bom se transformava em uma ameaça. Embora Max pudesse jogar Game Boy durante o recreio na escola, nem mesmo o Super Mario conseguiria afastar a sensação de ser diferente. Ele estava em uma cadeira de rodas, tinha um assistente com ele em todos os lugares. Nos últimos 10 anos de vida, Max jogou entre 15.000 e 20.000 horas, estimou Robert em seu discurso. Isso equivale a mais de 10 anos de um emprego em tempo integral. Quando o acompanhante noturno chegava, às 22 horas, Max precisava estar na cama, diz o pai. A função dele era monitorar se Max estava deitado, não colocá-lo na cama. Max protestou, é claro, mas contra a vontade concordou em ir dormir cedo. Azeroth é um mundo de fantasia mítica com continentes, mares e florestas. Há penhascos e planícies, vilarejos e cidades. Max passou a maior parte do tempo na região chamada Reinos do Leste. Haverá lugares para onde você vai planejar viajar, paisagens e cidades que você domina algumas mais do que outras. Em certas áreas, você vai precisar ficar alerta. Em outras, vai adorar sair e fazer novos amigos. Sem contar a sua comunidade local, onde se encontram seus amigos mais próximos. Não entendíamos por que era importante para Max estar online tarde da noite. Mas é claro, não é pela manhã ou no meio do dia que as pessoas estão jogando. Nesse horário, a maioria está na escola ou no trabalho. Nós só entendemos isso depois que ele morreu.
Até o último minuto, queríamos que ele estivesse dormindo às 11 horas da noite, como outras pessoas normais. Lisette Rovers, de Breda, na Holanda, era uma das amigas mais próximas de Max. E foi uma das pessoas que voaram para Oslo em 2014 para participar do seu funeral. Nós nos conhecemos em Goldshire. Não é mais um lugar legal, mas naquela época Goldshire era uma pequena vila agradável, onde você podia conhecer novos personagens interessantes. Eu estava procurando alguém para jogar, e entre outros sentados ao redor de uma fogueira estava quem mais tarde eu viria saber que era Ibelin. Eu, ou melhor, rumoragi um tanto impulsivamente, saltei dos arbustos e peguei o chapéu de Ibelin. Parei por um momento, olhando para frente e para trás, depois corri com o chapéu sem rumo, conta Lisette. Neste outro mundo, uma garota não viria uma cadeira de rodas ou qualquer coisa diferente. Ela viria minha alma, coração e mente, convenientemente colocados em um corpo forte e bonito. Felizmente, quase todos os personagens deste mundo virtual têm uma aparência ótima. Nós escrevíamos sobre tudo, mas ele não escrevia sobre sua condição. Eu achava que a vida dele era como a minha. Por exemplo, nós dois odiávamos a escola. Ele escreveu que odiava a neve. Eu escrevi que adorava. Não sabia que ele odiava a neve porque estava sentado em uma cadeira de rodas. Não sabia sobre a cadeira de rodas. Max falou um pouco sobre esses personagens do jogo, esses avatares, mas não nos ligamos muito nisso. Ele nos contou sobre a Rumor, entre outros, lembra? Ela, ou melhor, Lisette, mandou presentes para ele, inclusive no aniversário. Achamos comovente, e também provocamos ele um pouco em relação a isso. Ele ficou corado, muito corado, diz o pai. Ele faz uma pausa por um momento. Nossa percepção de amizade era muito tradicional. Aqueles que estavam lá apenas digitalmente, nós realmente não considerávamos como amigos. Em World of Warcraft, você pode jogar sozinho ou se juntar com outros gamers e formar um grupo ou irmandade. Max fazia parte da Irmandade Starlight, que conta com cerca de 30 membros. Para se tornar um membro da Starlight você tem de ser recomendado por alguém que já faz parte e, em seguida, completar um período de experiência de 1 a 2 meses. A Starlight é um grupo especial, porque permaneceu unida por muito tempo. É provavelmente por isso que as amizades da Starlight são tão profundas, conclui. Eles fizeram isso no primeiro domingo após a morte de Max, e repetem o ritual desde então. Antes do tributo do ano passado, Kai Simon descreveu o evento da Starlight assim: em 2013, a família Stein estava passando as férias de verão em Maiorca, na Espanha, enquanto Max, impossibilitado de viajar, ficou em casa, em Langos, com seu assistente pessoal. Ele tinha completado 24 anos recentemente. Naquele verão, Max começou a escrever seu blog, Reflexões sobre a Vida, em tradução livre. No post que intitulou Minha Fuga, Max escreveu sobre a vida em Azeroth. Depois, eu pensei, tenho de começar a me comportar de maneira diferente com ele a partir de agora. Mas decidi tratá-lo do mesmo jeito que fazia antes. Ele também escreveu no blog que era isso que ele queria. No jogo, ela se chama Chit, um personagem sem frescuras. Ofine é Anya Mill, de 65 anos, psicóloga aposentada e entusiasta de jogos online, de Salisbury, na Inglaterra. O jogo online é uma arena fantástica para conhecer pessoas e fazer amizades. Descobrimos uns aos outros sem estereótipos no caminho, e isso nos dá a oportunidade de descobrir se gostamos de alguém. Só revelamos nossa idade, sexo, deficiência ou cor da pele se tivermos vontade. Ela acrescenta: acho que Max teve a sorte de pertencer ao nosso tempo, tecnologicamente. Na Starlight, ele era um membro-chave. Se ele tivesse nascido 15 anos antes, não teria encontrado uma comunidade como essa. Ela escreveu: Max, você deve dar a alguém a possibilidade de entrar em contato conosco, caso algo aconteça com você. Para que a gente fique sabendo,
se você não puder nos enviar uma mensagem. A foto que Robert tirou do filho no leito de morte mostra um jovem pálido, com cabelo escuro e ondulado, os olhos finamente desenhados, nariz delicado e a boca marcada pela máscara de respiração que ele usou por tanto tempo. Parece que ele está dormindo. No meio de tudo isso, Robert tentou fazer uma lista de quem precisava ser avisado da morte de Max. Ele se lembrou dos gamers e se perguntou como poderia entrar em contato com eles. Faça um acordo com seus filhos sobre como entrar em contato com seus amigos digitais, caso algo aconteça com eles. Caso contrário, eles podem ter amigos que ficarão se perguntando para sempre o que aconteceu, se eles permanecerem desconectados. Completa. O post comunicando o falecimento de Max, escrito por Robert, foi publicado no blog no dia seguinte à morte dele. No fim do texto, Robert deixou um endereço de e-mail para quem quisesse entrar em contato. Eu li o e-mail em voz alta. É com o coração pesado que eu escrevo este post para um homem com quem nunca me encontrei, mas que eu conhecia tão bem. Isso me marcou. Uma sociedade inteira, uma pequena nação de pessoas começou a tomar forma, diz ele. E numa escala que não tínhamos ideia. Chegaram vários e-mails no decorrer do dia e nos dias que se seguiram, falando sobre o que Max tinha significado. Quando a Starleague soube da morte de Max, seus membros arrecadaram dinheiro para ajudar aqueles que não tinham condições de pagar a viagem para participar do funeral na Noruega. Nós choramos muito, sentimos uma alegria imensa ao ver o tipo de vida que Max tinha vivido de fato. Com amigos de verdade, namoradas, pessoas que se importavam tanto que variam de outro país para o funeral de alguém com quem nunca tinham se encontrado pessoalmente. Isso foi poderoso. Estávamos discutindo se seria certo a gente ver esse filme, já que Max sempre manteve sua aparência física escondida de nós. Mas nós fomos, e vimos ele, do jeito que estava neste mundo. Não fazia diferença para a gente, mas ficamos profundamente tocados. Enquanto estamos reunidos aqui hoje, uma vela está sendo acesa por Max em uma sala de aula na Holanda, uma vela queima em um call center na Irlanda, em uma biblioteca na Suécia há uma vela acesa, ele é lembrado em um pequeno salão de beleza na Finlândia, em uma secretaria municipal na Dinamarca, em muitos lugares na Inglaterra. Por toda a Europa, Max é lembrado por muita gente, mais do que tiveram a oportunidade de vir aqui hoje. Eu conheci Max em um mundo onde não importa nem um pouco quem você é, que tipo de corpo você tem, ou como você se parece na realidade, atrás do teclado. Lá, o que importa é quem você escolhe ser e como você se comporta em relação aos outros. O que importa é o que se encontra aqui. Kai Simon põe a mão na cabeça e aqui ele coloca a mão no coração. Quando o corpo foi levado para fora da capela, Lisette foi uma das 6 pessoas a carregarem o caixão. Foi a primeira vez que ela esteve fisicamente perto de Max. Eu tentei não pensar em como estava leve. Na minha vida, eu via Max como Ibelin Redmore, um personagem alto e forte. Dentro do caixão, havia uma pessoa que não pesava quase nada.